Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 18. Vamos ler até o fim do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente de sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o teu nome possa ser glorificado nessa manhã, através da exposição do teu evangelho, que é poderoso, que é glorioso, que é santo. Que o Senhor abra os nossos corações para crer, para confiar somente no Senhor, para invocar o nome do Senhor. Pedimos a tua graça sobre nós nesse momento, que teu Espírito abra nossa mente e nosso entendimento, Senhor. Dá-nos de iluminação, de compreensão do teu Espírito, para compreendermos as verdades preciosas da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria começar a mensagem desta manhã destacando um fato, que talvez não seja assim tão difícil de perceber, né? O mundo ele tem sido lançado na escravidão do pecado, isso é um fato. Basta a gente olhar para os noticiários, para os jornais, acompanhar as redes sociais, e a gente vai ver aí o número de mortes, de homicídios, de roubo, violência, injustiça, corrupção e por aí vai, né? A gente pode perceber assim, esse mundo lançado na escravidão do pecado. E o que é impressionante, espantoso, às vezes, é que o mundo se desenvolve, o homem tem tecnologia para chegar à Lua e agora estão fazendo até passeios turísticos aí pela Lua, tem projetos para isso. O homem faz coisas impressionantes, mas o fato é que o homem continua tão pervertido quando 2000 anos atrás Paulo escreveu essa epístola à igreja de Roma. Filipe Melancton, aqueles irmãos da época da Reforma, ele diz que esse trecho que nós acabamos de ler é uma advertência terrível, uma advertência terrificante como um relâmpago.
mas ao mesmo tempo ela também ilumina como um relâmpago, né? É um trecho assustador, mas também é um trecho onde nós podemos perceber, como nenhum outro na palavra de Deus, a história religiosa da raça humana, mas também a sua história de pecado. Nos versos 16 e 17, Paulo apresentou o Evangelho de Deus, apresentando a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé na obra de Cristo no Calvário. E agora, a partir do verso 18, Paulo começa a expor o Evangelho por partes, argumentando, elaborando o seu raciocínio, de modo que a sua intenção é mostrar que se não for pela fé, se não for pela graça, se não for pela obra de Cristo, a obra perfeita de Cristo no Calvário, ninguém vai poder se apresentar diante de Deus como justo. Ninguém vai se apresentar justo diante de Deus. Porque todos são culpados, condenados, todos são pecadores. Esse é o ensino de Paulo na primeira parte da exposição do seu evangelho aqui nessa epístola de Romanos. E pensando nessas verdades e tem como expor essas verdades para os irmãos, um trecho longo, eu pensei tentei organizar essas verdades aqui a partir de 4 declarações. 4 declarações. A primeira, Deus dá a conhecer a nossa real condição espiritual. A segunda, Deus se dá a conhecer pelas obras da criação. Terceira, o homem é indesculpável e prova isso pela rejeição do conhecimento de Deus. E a quarta, Deus é santo e manifesta a sua ira contra o pecado. A primeira declaração ela é mais geral, ela é mais panorâmica, porque toca no trecho, no argumento de Paulo nos 3 primeiros capítulos da sua exposição do Evangelho aqui em Romanos, o tema do pecado. E as outras 3 declarações, elas já estão mais marcadas no texto. Claro que os fios dela estão perpassando por toda a epístola, mas ela já está mais marcada aqui no texto, que se relacionam com o conhecimento de Deus pelas obras da criação, a revelação geral, a rejeição desse conhecimento, que é o pecado, e aí sim também a ira de Deus, o juízo de Deus como punição do pecado por rejeitar o conhecimento de Deus manifestado pela criação, pelas obras da criação. E a primeira declaração, então, essa mais geral, essa mais que abrange esse bloco do capítulo 1 ao 3, que é a primeira etapa do argumento de Paulo, da exposição de Paulo, da apresentação de Paulo do Evangelho de Deus. A primeira declaração é que Deus dá a conhecer a nossa real condição espiritual. Deus dá a conhecer a nossa real condição espiritual. E quando a gente pensa em ouvir o Evangelho de Deus, que são essas boas notícias de salvação de Deus, a gente pode ficar até um pouco estranhar alguma coisa, porque quando Paulo vai começar a expor o seu evangelho por partes, parece que não tem muito de boas notícias aqui, né? Parece que são as más notícias de Deus. As más notícias de Deus para os pecadores. Meio paradoxal o negócio. E aí, pensando nesse trecho, eu imaginei, quem sabe a minha experiência aí desses últimos anos, esses meus maus bocados na área da saúde, possa ajudar alguma coisa a esclarecer, a jogar alguma luz a respeito disso. Porque nem sempre as más notícias elas são más, né? Em 2014, quando eu comecei aquele ano, os irmãos, alguns me acompanharam nesses últimos anos aí, eu comecei a sentir dores no corpo, comecei a ter alguns incômodos e aquilo foi aumentando. Eu achei que fosse algum problema de dor de coluna. Depois eu comecei a imaginar que na minha capacidade médica, não, é alguma coisa relacionada com o nervo ciático. E aí, não, então eu vou procurar um massoterapeuta, e comecei a rodar, comecei a girar, e nesse meio tempo, nesse período, a dor ia aumentando aos poucos.
Comecei a usar medicação, remédios para dor muscular, foi aumentando as doses, os analgésicos ali, até que num determinado momento apareceu uma bola na minha coxa esquerda, saudosa lembrança, né? A bola cresceu, e aí eu fui naquele postinho do Campeche e a médica pediu uma ressonância. Pouco depois chegou a ressonância, veio ali o laudo, uma coisa que na hora eu não sabia muito bem o que era uma neoplasia, que é o nosso famoso câncer, né? Depois a gente fez uma biópsia, era um câncer ósseo, um osteosarcoma clássico, aí até bonito o nome, né? Mas enfim, veio aquele diagnóstico, né? Terrível, assustador, de um câncer. E talvez os irmãos estejam pensando, ficou apavorado, desmaiou e tal, a pressão baixou, coisa desse tipo. Na verdade, eu não fiquei assim tão apavorado, fiquei até um pouco feliz, vou confessar aqui. Porque eu já estava passando muitos meses lutando contra a dor e aquele sofrimento, e eu não conseguia identificar o que era. E quando veio aquele diagnóstico, eu pensei, puxa, agora sim vamos poder tratar o meu problema na fonte, na causa, no problema dele. Vamos poder tratar de fato, não vou ficar rodando aí sem saber o que era, tratando os efeitos, mas não tratar a fonte. É claro que a experiência de outros é diferente, né? A minha experiência de um diagnóstico terrível, né? Ela foi precedida de sofrimento, foi precedida de dor, o diagnóstico. Outros colegas do CEPOM, onde eu fui tratado, foi diferente. Eles nem imaginavam que não tinham nada e de repente vinha um diagnóstico assustador. Mas eu trouxe essa minha experiência aí apenas para jogar alguma luz, né? Para ilustrar um pouco e para mostrar que nem sempre essas más notícias são más, porque espiritualmente parece que é algo parecido que acontece. Paulo aqui, e nós podemos dizer como Paulo, eu posso dizer como Paulo, que Paulo, ele sabe que é muito melhor, e ele está ciente que é muito melhor, que o pecador saiba da sua real condição, da real condição de sua alma. É muito melhor que ele não se iluda e também não recuse a saber como é o seu estado espiritual sem Cristo. Paulo, apóstolo, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas palavras, ele não vai brincar com o destino eterno dos pecadores, não vai dar analgésico, né? Algum analgésico espiritual, aí, um Doril espiritual para nós, um Dorflex gospel, coisa desse tipo aí. Não vai se entreter a gente, deixar a gente animadinho, dopadinho, se sentindo bem enquanto um câncer espiritual está corroendo a alma dos pecadores, né? Paulo, ele vai tratar na fonte. Paulo, ele vai apresentar o evangelho de Deus, é o que ele propõe como cura, como salvação, o evangelho do Cristo crucificado, e a apresentação desse evangelho começa com um diagnóstico um pouco assustador. Mas no fundo, os irmãos vão ver que esse diagnóstico terrível é o primeiro passo da salvação, da graça, é a primeira etapa da exposição de Paulo do evangelho de Deus. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo tem então a intenção de mostrar de que todos, judeus, gentios, religiosos ou não, todos são culpados, todos estão debaixo da condenação de Deus. O versículo chave aí desse começo, que sai um pouquinho desse nosso trecho do 3 ao 20, é o 3:23, que é uma síntese dessa primeira etapa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados de Deus. E por todos serem pecadores, Paulo quer mostrar que todos são necessitados do Evangelho. Todos precisam ouvir do Evangelho da graça de Deus. No capítulo 1, ele vai trazer aqui os barra pesada aqui. Os que pecam à vontade, os que pecam com mão erguida, e mostrar que eles são pecadores. Gentios, terríveis, barra pesada mesmo. No capítulo 2, para equilibrar o quadro, né? Porque tem gentil, gente boa, tem gentil moral, bons vizinhos. Ele apresenta o capítulo 2 mostrando que eles também são pecadores. E aí talvez o judeu religioso estivesse olhando para esse quadro e dizendo, Paulo acertou dessa vez.
Vão tudo para o inferno, pecadores, culpados, condenados. Aí Paulo mira a sua artilharia pesada na direção daqueles judeus, aponta para eles e diz: vocês também, vocês também. Talvez vocês não adulterem publicamente, não roubem, não cometam assassinatos, mas no critério do coração, lá dentro, vocês são tão culpados, condenados, vocês são tão pecadores quanto. E aqui vai essa primeira advertência desse trecho, que a intenção do apóstolo Paulo não é mostrar para nós que, quando nós olhamos esse capítulo 1, e talvez uma primeira sensação pecaminosa que vem para nós é de nós dizermos: que bom, eu não sou que nem eles. Nós somos melhores do que eles, né? A intenção do apóstolo Paulo aqui é mostrar que, sem Cristo, né, separado da graça de Deus, nós estamos numa condição desesperadora. Porque por mais que o pecador não cometa pecados tão deliberados, tão escandalosos como os do capítulo 1, mas ele comete pecados merecedores da condenação eterna, porque a transação de um só mandamento me faz culpado de toda a lei. Talvez não cometa publicamente, mas cometa escondidinho. E a questão é que, no tribunal de Deus, a nossa condição, o nosso estatuto aqui de pecador, é o estatuto de culpado. Pode ser mais pecados ou menos pecados. Na verdade, diante de Deus, todos são igualmente pecadores. E nesse sentido também não existe o mais pecador ou menos pecador. Ninguém pode dizer assim: eu sou pecador, eu piso na bola. Mas o fulano, aquele ali é peca à vontade. Aquele ali é negócio... Ele é até o meu consolo, sabe? Porque eu me sinto melhor do que aquele ali, eu sou menos pecador do que ele. Não, Paulo não está escrevendo isso aqui para mostrar que existem mais pecadores ou menos pecadores, mas para mostrar que todos estão na mesma condição espiritual. Todos diante de Deus são pecadores e necessitam do evangelho da graça de Deus. Diante de Deus, ou você é justo ou você é injusto. Você é um pecador justificado ou um pecador condenado. Ou você tem a justiça de Cristo é a sua, ou você não tem a justiça de Cristo, e aí está encrencado mesmo. Então, esse primeiro capítulo é para nós um grande lembrete, só para pensarmos nele de uma forma mais panorâmica. De maneira geral, esse capítulo é um lembrete para entendermos que, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nós todos estaríamos numa situação de miséria e de perdição eterna, desesperadoras. Essa primeira declaração, então, esse diagnóstico terrível. Todos são pecadores. Um diagnóstico de morte, um diagnóstico de culpa e condenação para toda a raça. É universal. Todos pecaram. Mas, ao mesmo tempo, também, ele serve para mostrar que necessitamos do Evangelho de Deus. Esse é o título da mensagem, necessidade do Evangelho. Serve para mostrar o quanto precisamos do Evangelho de Cristo. Pois só nesse Evangelho nós encontramos justiça e salvação. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A segunda declaração, e agora já pensando mais nesse capítulo, nesse primeiro capítulo, Deus se dá a conhecer pelas obras da criação. O verso 18, ele é importante aqui, ele serve de quase que uma síntese de todo esse capítulo. Ele apresenta um quadro geral desse capítulo. E, de certa forma, eu quero pensar nele meio que indo de ré, meio que começando de trás. No finalzinho do verso 18, eu vou ler o trecho todo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E começando por essa parte final, o trecho diz: detém a verdade pela injustiça. E antes de pensar na injustiça, no pecado, na impiedade, na perversão, preste atenção na palavra, nesse termo, verdade. Que verdade é essa? Uma verdade que está sendo detida. Verso 19 explica
Essa verdade tem a ver com aquilo que de Deus se pode conhecer. É manifesto entre eles, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. No verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, há um conhecimento de Deus, ou um conhecimento da verdade de Deus que está sendo detido ali. No verso 28 também repete a palavra conhecimento. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, um conhecimento de Deus, uma verdade de Deus que está sendo detida. Verso 20, Paulo fala sobre os atributos invisíveis de Deus. E esses atributos de Deus nos mostram o que o Deus invisível, que o Deus que não se pode conhecer, ele se dá a conhecer. Como? Claramente se reconhece, final do verso 20. Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. O Deus invisível que não se pode conhecer, se dá a conhecer pelas obras da criação, pelas obras da natureza, por aquilo que ele criou, pelas suas obras, assim como um artista às vezes se dá a conhecer pelo seu quadro, pela sua pintura, pelo seu desenho, pela sua escultura, por aquilo que ele fez, pelas suas obras. Assim também Deus. Paulo menciona aqui, então, 2 atributos de Deus. O primeiro é poder. Deus manifesta, então, por sua inteligência, por sua ordem, manifesta algo do seu poder pelas coisas que foram criadas. Vemos a obra de Deus na criação e temos que chegar e dar aquele grito e dizer: meu Deus, é um Deus poderoso que fez tudo isso. Era isso que se espera ao ver a obra desse grande Deus. Poder, divindade, ou a natureza divina também é um outro atributo que ele menciona. Talvez aqui não tanto um atributo específico, mas um aglomerado de atributos, ou aglomerado das perfeições de Deus, talvez beleza, e várias manifestações das perfeições de Deus, que de certa forma estão expostas, explícitas pelas coisas que foram criadas, que claramente podem ser reconhecidas por todos, até mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo. E com esse atributo aqui fica muito marcado a distinção entre aquele que cria, o Criador, e a coisa criada. É muito marcada essa distinção. Eles não se misturam, como fazem as religiões animistas, que volta e meia você vai encontrar um abraçado na árvore, tentando captar humana, a energia, porque ficaram partículas de Deus naquela árvore, naquele negócio. Então você tem que recuperar um pouco desses fragmentos divinos que ficaram por ali. As religiões afro-brasileiras também, elas são animistas, vão misturando a sua divindade com a criatura, e no fim tu não consegue mais identificar o que é Deus, o que é obra. O trecho aqui, esse verso deixa muito marcado uma diferença entre o Criador e aquilo que ele cria, sua obra. As coisas que foram criadas, está bem distinto e bem marcado. Deus pode ser reconhecido pela sua obra. Deus pode ser, de certa forma, os seus atributos podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. É o que diz esse verso 21. Esse é um conhecimento de Deus, né? Essa é uma verdade de Deus dada pela criação, pela sua obra de criação, pelas coisas criadas. Nós sabemos que Deus se revela de maneira especial em Cristo e pelas Escrituras. Jesus, quando o Filipe, chegou diante dele e pedia: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse para Filipe: eu estou aqui há quanto tempo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que tu fica dizendo: mostra-nos o Pai? Eu sou a revelação de Deus, especial. Eu sou o próprio Deus, Colossenses 1,15. É a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Hebreus, comecinho, verso 3. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o próprio Deus entre nós. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, dizem Colossenses.
Essa é a revelação especial de Deus, e nós conhecemos o Filho através das Escrituras, através do Evangelho. Comecinho aqui de Romanos, Paulo diz que o Evangelho diz respeito ao Filho. Final do verso 1, pula o 2, que é um parentético, cai no 3. Paulo é chamado para ser apóstolo separado por Evangelho de Deus, e o verso 3 que diz respeito ao Filho. O Evangelho diz respeito ao Filho. Essa é a revelação especial de Deus. Cristo e a sua palavra. Mas aqui o apóstolo, no que se refere a essa verdade, esse conhecimento de Deus, ele não está falando da revelação especial. Está falando da revelação geral, aquela que se dá pelas coisas que foram criadas. Através dessa revelação, as pessoas podem conhecer algo do poder de Deus, da glória de Deus, da divindade de Deus, mas essa sabedoria aqui, ela não é suficiente para salvá-los. O ímpio, aquele que não crê em Deus, aquele que não confia em Deus, ele pode conhecer algo. Ele pode saber que Deus existe. Por meio das coisas criadas, testificando da glória de Deus. Mas, por essa revelação, por esse conhecimento, essa verdade de Deus, pelas coisas criadas, eles não podem ser salvos. Só podem ser salvos pela graça salvadora em Cristo Jesus e pelo Evangelho. Mas aqueles que não conhecem o Evangelho sabem que estão encrencados diante de Deus por essa revelação, por esse meio de revelação. Sabem que estão condenados e com problemas diante do nosso Deus. Os céus e a terra proclamam a glória do Senhor, é o que diz o Salmo 19. O Salmo 8 diz que o Senhor expuseste no céu a sua majestade. São os salmos, elas celebram a revelação de Deus muitas vezes, a revelação de Deus pelas coisas criadas, pela sua obra de criação. Mas nos versos 19 e 20, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus lhe manifestou, final do 19. E no verso 20, prestem atenção ali. Claramente se reconhecem, reconhecer aqui tem a ver com entendimento, se reconhecem desde o princípio do mundo, desde quando Deus criou todas as coisas, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Percebidos. Quem é que percebe? Quem é que reconhece? É o homem. O homem recebeu capacidade para fazer juízos, recebeu capacidade para entender. O homem criado, a imagem e semelhança de Deus, é feito de uma certa forma para reconhecer Deus. O pecado entrou, atrapalhou tudo, bagunçou tudo. Mas o homem, ele tem esse entendimento de Deus, e mesmo hoje, todos sabem da existência de Deus, sabem que Deus existe. Isso está testificado do lado de fora, pelas coisas criadas e pela sua própria consciência, interiormente. Os puritanos diziam que a consciência é o embaixador de Deus no peito. Todos sabem que Deus existe, todos. Aquele pregador muito famoso, Paul Washer, diz que a coisa mais difícil no mundo é evangelizar ateus. Sabe por quê? Porque ateus não existem. Não existem ateus. Então é muito difícil evangelizá-los. Todos têm esse conhecimento de Deus. Todos sabem que Deus existe. E sabem que estão condenados, com problemas diante desse Deus. Olha para tudo um pouco de antropologia, você vai ver. Não existe povo, raça, tribo, ao longo das épocas, da história, que não tem algum senso, alguma noção da divindade, não tem alguma consciência de um ser supremo, de um ser criador. Todos têm alguma noção do que é certo, do que é errado, a consciência. Tudo isso está marcado do lado de fora, pelas coisas criadas, e do lado de dentro, pela consciência. Esse é o conhecimento de Deus, essa é a verdade do verso 18, e o texto diz que essa verdade é detida. E aqui nós chegamos essa terceira declaração. A primeira, a segunda referente ao conhecimento de Deus, e agora o homem é indesculpável e prova isso pela rejeição do conhecimento de Deus. Todas essas coisas criadas, o conhecimento de Deus, os atributos de Deus manifestos pela criação, tudo isso era para fazer com que o homem reconhecesse a Deus, desse graças, Mas o que acontece?
O que o homem faz? O homem simplesmente detém a verdade de Deus aqui revelada pelas coisas criadas. O homem detém. Detém aqui é suprimir, é sufocar, bloquear, tentar impedir, reter, de alguma forma fugir, se desvencilhar do conhecimento de Deus manifestado. Converse com qualquer ateu e vai dizer, não, aquela coisa lá era o meu pai, meu avô, meu bisavô que falava para mim do cristianismo, por isso que fica toda hora vindo na minha mente, eu tenho que combater esse pensamento judeu cristão que vem na minha mente. É assim. Você que faz humanas na Universidade Federal sabe o que é isso. É assim, é coisa do avô, da avó que passou e fica incomodando. Não é. É a própria consciência martelando e dizendo, Deus existe, você está com problemas. O homem natural, o homem sem Deus vai dizer, eu não quero isso. Ele precisa se desvencilhar do conhecimento de Deus para poder dizer não a Deus. Para poder fugir dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Porque sem os mandamentos também não há pecado. Se não há pecado, vale tudo. Ele quer fugir. Eles não suportam esse conhecimento de Deus. Por quê? Porque as suas demandas não são confortáveis. Ele quer permanecer na escravidão do seu pecado, ele quer permanecer na sua vida de luxúria, de impiedade, de imundícia, de imoralidade, de paixões infames. Ele quer permanecer nessa vida e reconhecer Deus é algo que vem de maneira muito terrível para um pecador. Então ele se autoilude dizendo, não há Deus. Verso 20. Tais homens são por isso, finalzinho do 20, são por isso indesculpáveis. Esse processo de sufocar a verdade de Deus é um processo de impiedade e perversão, como diz no verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra impiedade e perversão. Eles detêm a verdade pela injustiça. Pense tudo como pecado, injustiça, a impiedade e perversão. E tudo isso operando para deter a verdade de Deus. Através desse conhecimento geral, conhecimento de Deus dado para as obras da criação. Eles são por isso indesculpáveis, eles não podem alegar ignorância, eles não podem dizer que não sabiam de nada, que não estão... Não, eles sabem, eles têm consciência disso. E sabem que estão com problemas diante de Deus. Paulo menciona no verso 21, duas marcas desses indesculpáveis. Eles tendo o conhecimento de Deus, os indesculpáveis, eles não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Não glorificam e nem agradecem a Deus, né? Interessante que o contrário é exatamente a atitude característica de um cristão, né? Um cristão é aquele que em tudo dá graças. É aquele que tem uma atitude de gratidão. Ele recebeu graça de Deus e ele agradece a Deus, ele é grato a Deus, ele dá graças a Deus. E o cristão também é alguém que glorifica a Deus, que vive para a glória de Deus. Verso 21, no finalzinho, a segunda parte, não lhe deram graças, e o que acontece? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Um resultado terrível do pecado, um resultado terrível da rejeição do conhecimento de Deus. O entendimento deles começa a ser deteriorado. Um processo de desintelectualização. Um entendimento corrompido pelo pecado. Raciocínios nulos em seus próprios raciocínios. E o pecado aqui corrompe não só a mente, mas também o coração, obscurecendo-lhes o coração insensato. E no verso 22, a fonte dessa desintelectualização, a fonte dessa rejeição do conhecimento de Deus, Paulo estampa aqui dizendo que é o orgulho intelectual. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se achando sábios, tornaram-se loucos. E nós sabemos que
Esse orgulho aí não é nenhuma novidade na história da humanidade. É fonte desse pecado, é fonte do pecado, é fonte de idolatria também. Quando a gente pensa, por que Adão pecou? Né? Deus deu para ele um mandamento, a vontade de Deus ficou manifesta pelo mandamento. Não comam do fruto, se vocês comerem, vocês morrem. Muito claro. E naquela cena fatídica lá, a serpente começa a interpelar eles e Adão, né? Mas isso não parece muito justo, esse negócio aí, né? Não parece muito justo. Deus está enganando vocês. Deus está enganando vocês. Deus, Ele quer oprimir vocês. Ele não quer que vocês encontrem ou descubram o seu verdadeiro potencial. Pois se vocês comerem do fruto, vocês vão se tornar como Deus. E aquilo atingiu em cheio o coração do homem, né? E naquele ímpeto, naquele desejo de se tornar como Deus, né? Na tentação de ser igual a Deus, na soberba e no orgulho intelectual, o homem pecou. E de lá para cá a história se repete. O pecado nada mais é do que uma afronta a Deus dizendo, o Senhor falou assim, eu vou contra a tua vontade. Quem é você? Quem é você para mandar, para mim estar submetido a ti? Orgulho intelectual. E nesse orgulho intelectual, nessa soberba, nessa arrogância do coração humano, é daí que parte vem a idolatria. Verso 23, nessa soberba o homem muda a glória do Deus incorruptível e semelhança da imagem de homem corruptível, por imagem de homens. E depois, pior, imagem de réptil, aves, quadrúpedes. Tiram Deus e põem homem. Mas não há nada tão ruim que não possa piorar. Tira o homem e põe réptil, quadrúpedes, aves. Verso 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso aqui é o primeiro... Paulo vai mencionar 2 grandes pecados abomináveis aqui nesse trecho. O primeiro é a idolatria. Ele estava falando da sociedade de sua época, a idolatria, como ela veio em cheio para o povo do seu tempo, para a sociedade romana, se tornou extrema adoração, a idolatria. Animais foram endeusados. Olha só, que sabedoria! A sabedoria do homem, adorando répteis, quadrúpedes, aves, a criatura em lugar do Criador. A idolatria, e ela caminhou ao longo da história religiosa da humanidade. Idolatria, quantas religiões, hinduísmo, adorando vaca, deuses em forma de elefante, macaco e pavão, e por aí vai, né? Quanta idolatria, quanta miséria por causa dessa prepotência, levando pessoas à sua miséria também, nessa ignorância, nessa soberba de não se submeter a Deus. E quando a gente chega aqui em Floripa também adorando cristais, a onda da mãe natureza, e por aí vai, a idolatria está por aí, sem falar de tantas idolatrias. E tudo começa em não reconhecer o entendimento bagunçado, não reconhecer a Deus. Ali é o embrião da idolatria, não reconhecendo a Deus, não reconhecendo aquilo que claramente se reconhece. Isso eu estou falando só do reconhecimento pelas coisas que foram criadas. E a quarta e última declaração: Deus é santo e manifesta sua ira contra o pecado. Olha o verso 18, voltando para o nosso versículo guia, né, desse capítulo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E às vezes nós pensamos, o grande problema da humanidade é o pecado. Sim, de certa forma sim. Mas em última instância, o grande problema do pecado é o problema que o pecado ofende a Deus. A teologia aqui de Paulo começa com Deus. É verdade que o pecado é o problema para a humanidade caída,
Mas o problema do pecado é que ele ofensa a Deus. Ele provoca a ira de Deus, a ira santa de Deus contra o pecado. Deus é justo e precisa julgar os pecados. E o que é interessante para mim, não tem como não ficar impressionado com isso, é porque Paulo começa a exposição do Evangelho de Deus. Ele está aqui, começando no verso 18, fez as relações do verso 1, verso 16 e 17 é o tema, né? Mas no verso 18 ele começa a expor por partes o seu Evangelho, e a primeira frase que ele traz, expondo o Evangelho de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A ira de Deus. E eu fico pensando, meu Deus, a gente não vê Paulo aqui começando a falar do Evangelho dizendo: olha, eu tive uma experiência transformadora que mudou a minha vida na estrada lá para Damasco, e eu vim aqui para que vocês possam ter a mesma experiência. Né? Paulo não fez assim, né? Ele podia também ter dito: vejo vocês aí em Roma, os irmãos, vejo a sociedade romana, vejo que vocês estão vivendo vidas derrotadas, vidas fracassadas, e eu vim para mostrar para vocês, para apontar para vocês aqui um caminho de vitória. Eu vim aqui para fazer de vocês pessoas vitoriosas, de muito sucesso e felicidade. Né? Paulo não fez assim. Começa dizendo: a ira de Deus, a glória de um Deus santo foi ofendida, do único Deus, Criador de todas as coisas, santo, justo, poderoso, está carregado dos atributos de Deus nesse capítulo 1. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que a marca de uma seita é que ela sempre propõe felicidade e libertação de alguma coisa, mas faz isso para tornar o evangelho mais agradável, que seja bem soft ao coração dos pecadores, que eles se sintam bem. A pregação do apóstolo Paulo não é uma pregação humanizada para agradar homens, uma pregação cheia de psicologia, de entretenimento, como é muito comum nas pregações contemporâneas, bem superficiais, e deixam aí os ouvintes bem animadinhos enquanto eles vão caminhando a passos largos para o inferno. Né? Paulo começa com a ira de Deus, ele começa expondo o evangelho de Deus, a necessidade que o pecador tem de ouvir da graça de Deus. Talvez o nosso problema aqui com essa frase, a ira de Deus, é porque muitas vezes nós associamos a ira de Deus com a nossa própria experiência de ira, né? A nossa experiência irada, né? A nossa experiência com a nossa ira, que quanto estrago faz na nossa vida, né? Aqueles surtos de ira, aquelas coisas rompantes e realmente a nossa ira é uma ira cheia de excessos, cheia de exageros, um descontrole, uma coisa. E quando a gente começa o texto dizendo a ira de Deus se revela do céu, assim pronto, Deus perdeu o controle. Mas não é nada disso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui. Essa aqui é a ira santa de Deus, não é uma ira descontrolada. Na verdade, esse aqui é o próprio atributo da santidade de Deus em ação contra o pecado. A santidade de Deus, quando ela é posta contra o pecado, em ação contra o pecado, se costuma dizer que essa é a ira santa de Deus. Ela não é descontrolada, ela é justa. Tanto que ela é carregada da justiça. Deus é justo juiz. Ele julga os pecados. Claro, o Senhor julga alguns pecados no nosso tempo presente. Vai trazer juízo sobre os pecados no tempo presente. Isso é certo. Mas Ele vai trazer mesmo. É no porvir. Né? A ira dele é justa. Fica tranquilo que nada vai passar em branco. O Senhor é justo. E essa aqui é a própria ira santa do nosso Deus. Então, Paulo trata dessa ira santa falando dessa ira, usando a palavra entrega no verso 24, 26 e 28. Ele usa o termo entregar como para apontar, para marcar, né? 3 versos.
para marcar essa ira de Deus. O pecador obstinado em seus pecados, na sua perversão, nas suas próprias paixões, o Senhor entrega. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, ou à impureza, verso 24, verso 26, por isso os entregou Deus às paixões infames, e no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O texto aqui, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente imagina que Deus está fazendo alguém pecar. Não é isso que Deus está dizendo. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta, né? Deus não faz ninguém pecar. Não é isso que está dizendo aqui. Também o texto não está dizendo que aqui são pessoas rejeitadas definitivamente. Não é uma rejeição definitiva aqui. O Senhor não está os rejeitando definitivamente. O que o texto está dizendo é que o Senhor os entregou. Entregou o quê? Entregou seu próprio coração. A graça refreadora vai suportando os pecados dessa humanidade. E a gente olha de um lado e para o outro e fala assim, Abacuque, Senhor, a justiça nunca se manifesta. De repente, quem lê o livro de Abacuque sabe que a justiça vem. De uma forma estranha, mas vem. Mas o Senhor, refreando, mas chega a um determinado ponto, Senhor, então tá. Você quer tanto isso, deseja tanto isso, está tão obstinado, está tão fissurado em pecar, que o Senhor entrega o pecador ao seu próprio coração. O camarada entrega ao próprio coração. E aí que começa o terror e o desespero. Né? É até complicado as pessoas hoje em dia dizendo, agora eu estou sendo guiado pelo meu próprio coração. Cuidado. Né? Agora eu só vou me guiar pelo coração. Né? Muito cuidado, coração enganoso, corrompido. A entrega. E aqui, Paulo menciona, meio que duelando, principalmente a partir do verso 23, começa a duelar os dois grandes pecados abomináveis mencionados por Paulo como exemplo de manifestação da ira e da santidade de Deus, da ira e da justiça, do juízo de Deus, que é a idolatria e o homossexualismo. 23, percebam, se refere à idolatria. 24, uma imoralidade pela desordem com o próprio corpo, um corpo sendo desonrado, uma imoralidade. 25, idolatria de novo. 26 e 27, Paulo menciona o homossexualismo. 26, o homossexualismo de mulheres, lesbianismo. Até menciona, até as mulheres, aquelas que geralmente guardam o resquício da moralidade, até as mulheres, né? E o 27, o homossexualismo de homens. Isso aqui é o sinal do juízo, momento de um agravamento aqui, né? Porque a homossexualidade é um pecado contra a natureza, um pecado que Paulo põe como uma abominação, a idolatria e o homossexualismo, né? E é muito importante ver aqui que Paulo não trata o homossexualismo como alguma forma de progresso, alguma forma de libertação. Ele não trata o homossexualismo como, nem mesmo como uma doença. Não é doença, é pecado. Né? O homossexualismo não é uma opção sexual. O sexo de alguém é dado por natureza. Né? É pecado para o apóstolo Paulo. Então, o trecho termina nos versos 29 a 31, finalzinho, né? Verso 28, finalzinho, praticarem coisas inconvenientes, e lista do 29 ao 31, uma série de pecados e de atitudes pecaminosas. Mais de 20 pecados listados aqui, onde Paulo, pensando na sociedade de sua época, vai listando. Até desobediência aos pais, né? Todos esses pecados são violações, transgressões dos 10 mandamentos. E no verso 32, Paulo diz, conhecendo eles a sentença de Deus, eles conhecem a sentença de Deus, ninguém vai alegar ignorância, não. Ninguém vai se desculpar diante de Deus. São passíveis, conhecendo a sentença de Deus. Que sentença é essa? De que são passíveis de morte, tais coisas praticam. Todos sabem da sua condenação. Sabem que a sua sentença é morte para praticarem coisas inconvenientes. E se parecia algo terrível, assustador,
Parece que é uma tragédia aqui, esse capítulo 1. Chegaram ao ponto, eles vão morrer. Então agora, quem sabe, eles se toquem. Mas não. Quando era para se tocar e dizer, a morte está na minha frente, eles são tão obstinados que eles não somente persistem, perseveram nos seus pecados, mas também aprovam os que assim procedem. Eles ainda estimulam outros a seguirem no mesmo caminho. É assustador isso, porque às vezes parece que descreve um quadro da nossa sociedade no tempo presente, nos dias de hoje. Né? Eu queria concluir com 3 aplicações rápidas. A primeira é para a igreja de Cristo, para nós, que Paulo aqui não tem a menor intenção de mostrar que os cristãos são melhores do que os não cristãos, não tem intenção de mostrar que nós temos méritos em alguma coisa, ou para nós olharmos esses textos e dizer, que bom que nós não somos como eles. Não é nem um pouco essa a intenção. Mas para nós é importante que nós olhemos essa situação de terrível, desesperadora aqui, e que tudo isso traga temor para nós no anúncio do Evangelho. Vidas precisam ouvir o Evangelho de Cristo, indesculpáveis, problemas diante de Deus, caminho de morte, cientes dos seus pecados, cientes da sua sentença de morte, da sua condenação, precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Esse trecho tem que servir para nós de um estímulo, para não amaciarmos, para não aliviarmos. Isso aqui não precisa, isso aqui está de boa. Não tem ninguém de boa, não. Todos precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Um estímulo para nós evangelizarmos. Em segundo lugar, para nós como igreja, precisamos pensar, porém, que evangelho que nós vamos oferecer aos pecadores? O evangelho bem água com açúcar, bem light, bem tranquilo, para que eles sintam bem e continuem vivendo animadinhos na sua vida ímpia diante do Senhor, cometendo seus pecados, sem ninguém tocar nos seus pecados, entretidos em meio ao ambiente mais gospel possível do nosso terreiro cristão, do mundo contemporâneo. Não, o evangelho tem que ser pregado, o evangelho de Paulo. O evangelho que dá real, que traz um diagnóstico preciso sobre a real condição do pecador. Isso é amor. Isso é demonstração de amor. Dá real para o pecador. Expõe para ele o evangelho. Fala dessa graça maravilhosa. Fala de Cristo. Mas prega isso, expõe isso com o evangelho de Paulo, com o evangelho dos apóstolos, com o evangelho de Spurgeon, o evangelho de John Bunyan, dos reformadores. Não o evangelho para entreter. Não o evangelho que não vai apresentar o verdadeiro diagnóstico da alma dos pecadores. Em último lugar, para aqueles que ainda não conhecem esse evangelho de Cristo, e talvez tenham ficado um pouco assustados com essa ira de Deus aqui. Que isso? Estamos na Idade Média. Que evangelho é esse? Terrorista? Que isso? Eu quero ir embora daqui. Alguma coisa desse tipo. Esse evangelho da ira de Deus é também o evangelho da graça. O Deus santo que se opõe a pecadores é o Deus de amor. E se a gente for pensar mesmo, a ira de Deus foi derramada de fato em quem? Foi derramada no próprio Filho. Deus amou o mundo e deu seu Filho. O Filho bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Ele sim, de fato, foi moído pelas nossas iniquidades. Esse sim, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para nos trazer vida e salvação. Ele recebeu a ira de Deus. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. E Deus é tão gracioso que quando é exposto essa verdade tão dura no coração dos pecadores, quando eles se veem como pecadores, esse é o primeiro passo da graça salvadora de Deus. Lembra do fariseu publicano lá? Chegaram para adorar. O fariseu fazia um exibicionismo religioso, coisa mais linda. Mas o fariseu dizia, batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, pecador. É uma parábola que Jesus contou e no final, quem desceu justificado? É aquele que se vê como pecador, aquele que vê o quadro, que vê o diagnóstico e não faz pouco caso. Né? O médico dá o laudo, está ali o diagnóstico, os exames, é preciso. Não faça pouco caso. Não ignore a salvação, a cura, o remédio. Espiritualmente, então, não deve ser ignorado. Não ignore
a mensagem do Evangelho. Arrependa-se, abandone a rebelião dos seus pecados, creia em Jesus, confie em Jesus. Não há pecado que ele não possa perdoar, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Não existe indesculpável que ele não possa salvar. Há esperança. O Evangelho está sendo pregado. E o Evangelho precisa ser pregado, porque pela revelação natural o homem sabe que está em maus lençóis diante do grande Deus. Mas é só pela exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho, que o pecador pode receber o seu diagnóstico e receber a cura pela obra perfeita de Cristo naquela cruz, perdoando os seus pecados e abraçando pecadores com muito amor, pecadores arrependidos, pecadores que se humilham, reconhecem a sua condição espiritual e sabem que precisam de um Salvador. Deus é um Deus misericordioso, um Deus de amor, e esse texto nos fala de maneira muito forte sobre isso, porque fala também da necessidade que temos do Evangelho, da necessidade que nós temos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, por tua grande salvação demonstrada na cruz. O Senhor nos dá vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem na nossa direção. Te peço que o teu Espírito abra o coração daqueles que precisam ouvir e crer no seu Evangelho. Que seja o teu Evangelho aplicado a cada um e o teu Espírito possa selar, regenerar. Sabemos que o teu Espírito não vai regenerar pecadores com o Evangelho falso, mas o teu Espírito abre o coração para crer daqueles que confiam somente em Ti, Jesus. Um Deus santo, um Deus irado contra o pecado, mas um Deus salvador e de amor, que bebeu o cálice da ira para salvar pecadores, como cada um, como nós que estamos aqui reunidos para Te adorar, Te agradecer, Te glorificar, porque é para isso que existimos, Pai. Queremos glorificar o Teu nome e honrar o Teu nome enquanto vivemos. Despede na Tua presença, na Tua paz, e nós Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.